Olá, bem-vindo a mais um Café com Deus Pai. E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje, né? Graças a Deus eu passei muito bem. E hoje nós estamos com um tema bem, muito bom, muito bom, muito bom. Cumpra o seu chamado. Você tem cumprido? Tem feito aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Isso é pergunta pra gente, pra mim, né? Antes de nós começarmos a leitura, eu quero te fazer um pedido muito importante. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, deixa o seu comentário. Esse conteúdo tem te abençoado? Tem sido edificante para sua vida? Né? Se sim, tem que me provar. É para descontrair, é brincadeira. Mas deixa o seu comentário. É muito importante, né, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Você comentar, curtir, compartilhar. E quando a gente é abençoado, a gente estende a bênção, né? Então vamos lá. Cumpra o seu chamado. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. João 21:16. Esse diálogo entre Jesus e seu discípulo revela que o coração de Cristo estava focado nas pessoas. E o nosso? Onde o nosso coração está focado? Em ter, em coisas ou nas pessoas? Seguimos o exemplo de Jesus? Olha, ele não entregou a vida por teologia, doutrina ou religião, mas para conectar pessoas ao coração do Pai. Devemos também viver pelo que Cristo morreu. Ontem eu estava assistindo um testemunho da pastora Sandra, coloquei no meu stories do WhatsApp. Ela disse que ela ia para a porta da igreja bêbada, colocava uma caixinha de som na porta da igreja e começava a sambar. Então ela fazia esse processo sempre, bêbada, seminua e dessa forma. Mas em uma determinada igreja, ela foi acolhida. Então as irmãs colocavam ela no meio delas. Isso fez toda a diferença, né? Depois vocês assistem o testemunho da pastora Sandra. Muito bom. Perfeito, perfeito. Então, quando a igreja é uma igreja acolhedora, quando nós somos acolhedores, quando a gente não olha a roupa, quando a gente não olha a forma da pessoa entrar na igreja, a gente acolhe, a gente está fazendo como Jesus fez. Porque muitas vezes as pessoas entram na nossa igreja e a gente já vira olhão. Eu nem gosto de quando é apresentado, sabe? Quando a gente vai em uma igreja, aí a pessoa fala, olha, fulano de tal. Às vezes a pessoa é uma pessoa tímida. Aí o pastor fala, fica de pé aí para a igreja conhecer. Aí todo mundo vira para a pessoa. Isso constrange a pessoa. Então, quando eu estou dirigindo o culto, eu gosto de agradecer no final, sabe? Aí no final, eu não gosto de fazer essa apresentação para a pessoa ficar de pé, porque eu acho constrangedor para alguns. Tem gente que gosta de aparecer, fica chateado se não for apresentado. Mas tem aqueles que são muito tímidos. Então, eu gosto de no final fazer um agradecimento.
depois que a pessoa já ouviu a palavra, já se habituou ao ambiente. É claro que no início tem a pessoa que vai conduzi-la até o seu lugar. Precisa, né, ter uma boa recepção, mas sem deixar a pessoa constrangida, né? As pessoas já têm uma resistência de entrar na igreja, tem uma resistência de como se vestir, como se comportar e tal. Então, sempre quando eu dirijo o culto, no final eu agradeço. Falo, olha, quero agradecer fulano, quero agradecer Beltrano. Isso eu penso na minha concepção, que deixa a pessoa mais à vontade, né? Vamos voltar aqui. Olha, então, Jesus, ele veio para restaurar relacionamentos. Ele não veio para restaurar religiões. Ele não veio para reformar religiões. Ele veio para restaurar relacionamento, né? E nós devemos também viver pelo que Cristo morreu. O coração de Cristo não está distante, apesar de estar nos céus, pois faz tudo pelo Espírito. Cristo não apenas toca em nós, mas vive dentro de nós. Havia pessoas na época de Cristo que estavam próximas fisicamente, mas distante existencialmente, por causa de um coração fechado e endurecido, a ponto de não enxergarem e não crerem na boa nova diante dos seus olhos. Será que está diferente hoje? A diferença é que Jesus estava lá fisicamente, né? Mas ele fala para Tomé, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós que não vimos e cremos somos mais felizes, né? Olha só. Que verdade. Que verdade transformadora trago para você hoje. Jesus Cristo está mais próximo de você hoje do que esteve dos pecadores e sofredores com quem conversou e nos quais tocou durante seu ministério terreno. Olha só, é o que eu acabei de falar. Nós somos mais felizes porque nós cremos sem ter visto e nós temos o Consolador, né? Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Ele está no nosso meio, com um abraço mais afável e apertado que qualquer abraço físico poderia oferecer. Você não se aproxima de Jesus com os pés, mas com a fé. Somos a extensão do coração de Jesus, de seu corpo, e assim podemos cuidar uns dos outros como Ele cuida de nós. Olha, cuidar um do outro não é só dar comida, mas dar um sorriso, acolhe a pessoa quando está ao seu lado. Não fique julgando, não fique com o olho atravessado, porque essas coisas doem, essas coisas machucam, essas coisas afastam. Diga palavras edificadoras para quem está ao seu lado, né? Seja gentil. Tudo isso é cumprir chamado. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço. Eu mesmo já disse, tive momentos de pedir a Deus um abraço e Ele usar uma criança. Então seja você o canal que Deus vai usar para abraçar alguém, né? Eu me lembro que um dia eu estava lá na UFG. Eu acho que talvez eu já tenha contado, não sei. Mas um dia eu estava lá na UFG e eu tinha acabado de entrar do intervalo e me deu aquela coisa, vai ao banheiro. E aí eu fui. Quando eu cheguei no banheiro, o professor já ia iniciar a aula, eu falei, professor, licença, vou ao banheiro e tal. Quando eu cheguei ao banheiro, tinha uma moça que ela chorava compulsivamente, chorava. E aí eu entrei e fiquei assim, meio nervosa, porque eu tenho muita dificuldade de iniciar conversas, de romper, começar um relacionamento, né, uma conversa. E eu fiquei meu coração me deu aquela aceleração, aquela agonia.
E aí eu falei, vou dar um abraço. Aí o Espírito Santo falou, foi para isso que eu te coloquei aqui. Foi para isso que eu te trouxe aqui. Aí eu cheguei perto dela e aí eu falei, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas quando eu estou assim, eu desejo muito um abraço. E eu gostaria de te abraçar. E sinta-se abraçada por Deus, pois foi Ele que me mandou. Essa menina, eu abracei, ela se aconchegou tanto assim em mim, e apertava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Ela chorou, acho que chorou tudo que tinha de chorar na vida. E pronto, se soltou do abraço, se recompôs, sorriu, agradeceu. Não falamos nada. Eu não perguntei o que estava acontecendo e nada. Ontem, ouvindo esse testemunho da pastora Sandra, ela falou assim, o crente de verdade, intercessor, ele não fica perguntando o que é que está acontecendo, não. Ele vai orar por você e Deus conhece o seu problema. E, assim, ficar com curiosidade para saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, a gente acaba dando brecha mesmo pro inimigo, porque a gente vai querer reproduzir. Ah, irmã, vou te contar isso. Não é para você falar para ninguém, não, é para orar, tá? E aí a gente vai fazendo uma fofoca santa. Então eu achei muito interessante o que a pastora disse. E achei interessante, me recordando desse momento. Não houve, ela não me contou nada. Eu não sei o que estava acontecendo com essa moça. Até hoje não sei, nunca mais a vi. Se vi, não me lembro quem é. Mas no final da aula, eu a vi saindo no corredor da escola, sorridente, alegre, sabe? Então, assim, um abraço. E isso é cumprir chamado, cuidar uns dos outros. Nós fomos chamados para isso, para cuidar uns dos outros, né? Deus, ele quer esse relacionamento, né? Então vamos lá. Você pode senti-lo, tocá-lo e transmiti-lo por meio de decisões e atitudes, né? Olha só, o testemunho que eu dei agora. De forma intencional, demonstrando o amor dele por meio do seu chamado. Cumpra a missão que Deus Pai confiou a você. Diga sim ao seu propósito, restabeleça relacionamentos, conecte pessoas e libere-as para seu destino profético. O seu posicionamento é fundamental. O mestre pergunta, você me ama? Se a sua resposta for sim, dê um passo de fé em direção às promessas dele para a sua vida. Glória a Deus. Então, se nós amamos Cristo, nós cuidamos de pessoas e não nos preocupamos com coisas, não nos preocupamos com posição, não nos preocupamos com status, com fama. Nós nos preocupamos com pessoas, em cuidar de vidas de verdade, né? Olha só, então a nossa palavra-chave de hoje é restauração, né? Nós fomos restaurados, religados, conectados em Jesus e precisamos fazer isso com mais pessoas, né? Então eu vou estar sempre falando aqui, como diz o meu pastor, se precisar use palavras, né? Foi, se eu não me engano, foi Agostinho, né, que disse, né? Quando ele estava andando, ele chamou o aprendiz dele para ir evangelizar. E eles andaram pelas aldeias e tal, e voltando para trás, o aluno dele perguntou, mestre, mas assim, a gente não evangelizou, a gente andou, mas não evangelizou, o senhor não chamou a gente para evangelizar? Aí ele, sim. Aí ele falou, mas a gente não falou nada, não fez nada. Aí ele, se precisar, use palavras, né? Então eles não usaram palavras, né? Ele falou, pregue, se precisar, use palavras. Então é ação, atitude, né? Então se fomos restaurados, nós iremos restaurar outras pessoas através da nossa vida. E a nossa frase de hoje é, Cristo morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Então aproveitemos isso. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua morte na cruz.
Obrigada por esse momento, Pai, com os meus amigos que estão me assistindo, Pai, que tem apoiado, Senhor, este meu chamado, meu propósito de estar aqui, Senhor. E isso me faz viver, me traz felicidade. É muito gostoso ter esse momento aqui e saber que mais pessoas estarão tendo esse momento, Senhor. É por fé, Jesus, que fazemos isso, ó Pai. Oh Deus, muito obrigada. E que a bênção do Senhor, que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, Senhor, sinta-se restaurada. E sinta, Pai, com o seu coração aberto para conectar mais vidas a Ti, Senhor. Meu Deus, que cada um venha cumprir o seu chamado, que cada um venha cumprir o seu propósito aqui na terra, que é cuidar uns dos outros. Aqueles, ó Deus, que têm dificuldade, Pai, aqueles que têm dificuldade de orar uns pelos outros, abre o coração, ó Pai, que nós possamos decidir perdoar, decidir amar, Senhor, sem esperar nada em troca, Pai, pois o Senhor já fez o que tinha de ser feito por nós, ó Deus. Muito obrigada, Pai, por nos amar de forma tão linda e majestosa, Deus. Obrigada, Pai. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Ele nos permitir, com mais um Café com Deus Pai.